Salve, salve, morceguetes e morcegotes! Sejam bem-vindos para mais um vídeo da Caverna do Morcego. Estamos aqui para mais um dia de leitura e discussão de Pedagogia do Movimento Sem Terra, da Roseli Salete Caldarte. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o acampamento do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, tá? Então hoje a gente vai falar um pouco sobre alguns momentos específicos daquilo que a gente começou a construir no último episódio, né? Que se relaciona, que é só para até falar o conceito certo que ela usa, com as vivências socioculturais do Sem Terra, do MST. Então, ela está falando sobre a questão de um modelo organizativo para chegar na pedagogia, né? E a gente falou então um pouco sobre o movimento social político, sobre organização política, sobre partido, enfim. E agora a gente entra efetivamente nos pontos que ela vinha elencando, que são cruciais para se entender historicamente e socioculturalmente o MST, tá bom? Eu sou o Marcos Morcego, comunicador político aqui da Caverna do Morcego. Queria lembrar vocês que o PDF desse livro está disponível na nossa descrição, tá? No nosso Drive. A gente já vai mostrar aqui porque a gente transmite para vocês, para quem não tem aí o livro físico ou para quem não quer abrir o PDF ou não consegue, porque às vezes está vendo pelo celular ou coisa do tipo, né? Então a gente transmite aqui também o texto para vocês conseguirem ler. Mas ele está disponível lá e está disponível no site da Expressão Popular, né? Que é a editora maravilhosa que trouxe esse livro aí à tona, beleza? Queria lembrar vocês de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. E além disso, se quiser apoiar a gente financeiramente, nosso Pix e o nosso apoio coletivo vão estar passando aqui na telinha e vão estar na descrição também, beleza? E aí, lembrar vocês que a gente tem esse projeto então no YouTube, e a gente tem o nosso podcast, que em breve os vídeos vão vir para o YouTube também, mas por enquanto eles estão nas outras plataformas de áudio. Então, para quem ainda não acompanhou, vai lá acompanhar nas outras plataformas, tá bom? Queria lembrar então, autonomia literária, cupom de 20% de desconto, hashtag Morcego na Autonomia. No Editora Terra Sem Amos tem o nosso livro, Por uma Inclusão da Sociologia. Seguir a revista Clima Operária e a nossa editora Abertura Editorial, além de, é claro, se quiser me seguir nas redes sociais que vão estar aí passando embaixo e também na descrição, beleza? Agora eu vou trazer aqui para vocês, cadê? Share screen, o link do nosso Drive, né, que ele está aí na descrição. Você clicou lá, vai aparecer essa telinha aqui, beleza? E aí, vocês só vão ter o trampo de descer aqui até Pedagogia do Movimento, que é Pedagogia do Movimento Sem Terra, Roseli Salete Caldarte. E é isso, a gente está aí na página 177 no livro físico, deve ser 178 no livro do PDF. Perfeito, página 178 no livro do PDF, ele tá uma página a mais, tá? E a gente segue daqui, então, Viver no Acampamento. A gente já vê que a gente já não começa com um texto corrido pura e simplesmente, né? Onde mais aprendi na vida foi com os companheiros, no acampamento e na organização pela terra. Eu aprendi muito mais neste ano e meio aí de luta do que nos 4 anos de aula que eu tive, Rio Grande do Sul, 1984, Ademar acampado, né, do acampamento Estrada da Fortaleza, no município de Erval, Rio Grande do Sul, entre agosto de 84 e julho de 85, beleza? Bom, vocês sabem, né, eu gosto muito da Rosa Luxemburgo. E ela tem aquele texto que ela fala: 6 meses de luta na rua valem mais do que 10 anos de grandes congressos e debates. É basicamente isso, tá? Isso daqui é Rosa Luxemburgo demais. Mas reparem que não se fala sobre... tá falando sobre aprendizagem, tá falando sobre aprendizado, tá falando sobre pedagogia. Esse é o ponto no qual a Roseli Salete Caldarte quer chegar, né? E aí, então, continua agora com... Opa, perdão, mudei na tela errada. Continua agora a partir de Edivaldo. No acampamento organizado, todo mundo desenvolve uma tarefa. Todo mundo está trabalhando. Tem que estar contribuindo com a organização, porque quanto mais trabalha e organiza, mais a sociedade daquele município vê um acampamento bonito. O importante que a gente tem dentro do acampamento é o companheirismo de verdade, é a confiança. Goiás, 97, Edivaldo, acampado. Eu tenho que fazer igual a Lanzoca, né? Dar uma voz para essas personagens, né? E aí ele participou da Marcha Nacional para o Brasil em 97, o depoimento está no livro Vozes da Marcha pela Terra. E aí, então, volta para a Roseli Salete Caldarte, né, dizendo: o acampamento é outra das marcas muito fortes da presença do Sem Terra e da sua luta no Brasil contemporâneo. Os barracos de lona preta, com sua disposição espacial e seu cotidiano singular, têm chamado a atenção da sociedade de maneira continuada para o conflito social que se escancara na ocupação e se desdobra nessa outra forma de luta. Isso é uma outra coisa, né?
A lona preta, ela com o tempo vem sendo substituída nos acampamentos que permanecem em acampamentos, mas com esse modelo de agrofloresta, com esse outro debate, é muito interessante que as ocupações elas já estão começando com um aspecto diferente, né? O primeiro grande acampamento que ficou conhecido na história da gestação do MST foi o de Encruzilhada Natalino, já referido e comentado mais de uma vez nesse texto. A partir dele e de outros acampamentos que lhe sucederam, um conjunto de lições levaram a consolidar essa estrutura organizativa como uma importante ferramenta para mobilizar o sem terra para sua própria luta. De modo geral, nas análises que se fez sobre a dimensão educativa da luta pela terra, não se costuma separar os momentos da ocupação e do acampamento. Então, não se costuma separar o momento da ocupação e do acampamento. Então, o acampamento começa a partir do momento em que se começa a ocupação. Considero importante fazer essa distinção porque, embora muitas vezes sejam ações combinadas, constituem-se como processos de formação com especificidades diferentes, especialmente se tomarmos como referência, e é o que vou fazer aqui, os chamados acampamentos permanentes. Ou seja, aqueles que duram até ser encontrada uma solução para as famílias que acamparam ou que ocuparam determinada área, podendo se estender por meses ou anos, dependendo da conjuntura política de cada momento ou local. O acampamento Comuna da Terra, Irmã Alberta, que está inclusive em campanha para isso, está aí há 23 anos sendo acampamento. Então, ela vai distinguir a partir disso. Existem acampamentos que eles vão exigir muito mais resistência, né? E algumas ocupações não têm como objetivo o acampamento, como ocupações do INCRA, né? Eu acho que é um bom exemplo disso. Então, ela está jogando um pouco aqui, ó. Ela continua e a gente pode ir aqui na reflexão dela, inclusive, que eu acho que ela vai descrever melhor do que eu, porque a minha referência principal é ela, no caso. A ocupação é o ato de um momento, preparado antes, desdobrado depois. Mas os aprendizados que antes busquei identificar nela são aqueles que circundam o momento preciso do estalar do arame da cerca ou do estourar do cadeado da porteira de uma fazenda. Então, ela coloca a ocupação a partir desse momento, dessa quebra da realidade, né? Dessa outra possibilidade. Já o acampamento traz para a nossa reflexão o sentido pedagógico do cotidiano da organização e da vida em comum das famílias, sem terra, debaixo de lonas, em situação de extrema precariedade material e, ao mesmo tempo, de muita riqueza humana, seja antes ou depois de uma ocupação de terra. E aí, por outro lado, tem esse sentido pedagógico de acampamento, que é a organização e produção da vida, né, o cotidiano. Um sentido que nos remete ao processo através do qual um conjunto de famílias que mal se conhecem e que, na maioria das vezes, portam costumes e heranças culturais tão diversas entre si, acabam por reconhecer-se em uma história de vida comum e em sentimentos compartilhados de medo, de dor, de fome, de frio, mas também de convívios fraternos e de pequenas alegrias nascidas da esperança de uma vida melhor, que aos poucos eles identificam como grupo, o acampamento como espaço social de formação identitária de uma coletividade em luta. E que se descobre com uma nova perspectiva de futuro. Nossa, chave, gostei dessas linhas, tá? Um acampamento é uma verdadeira cidade de barracos de lona, com uma população que pode ser de centenas ou de milhares de pessoas. Homens, mulheres, crianças que organizam sua vida em função de dar continuidade às ações de luta pela terra. Pode ser feito na própria terra ocupada, na beira de uma estrada, ou em uma área para onde são deslocadas as famílias depois de um despejo. O acampamento é uma forma de luta largamente utilizada pelo MST, com o triplo objetivo de educar e de manter mobilizada a base sem terra, de sensibilizar a opinião pública para a causa da luta pela terra e de fazer pressão sobre as autoridades responsáveis pela realização da reforma agrária. Então, um dos pontos é educar e manter mobilizada a base sem terra. Então, entender que é um movimento contínuo e permanente. Por outro lado, você também tem que sensibilizar a opinião pública para a causa da luta pela terra, né? A aliança campo-cidade é fundamental se a gente pensa em revolução. E você ainda vai tentar fazer pressão sobre as autoridades, né? Que aí é muito do que acontece, principalmente porque a gente tem um INCRA, a gente tem um ministro da questão agrária, a gente tem todos esses processos, né? Assim como a luta indígena, a luta preta também tem muito disso, e das mulheres também, né? Enquanto estão acampados, os sem terra geralmente continuam realizando outras ações combinadas de luta. Audiências, atos públicos, caminhadas, greves de fome, acampamentos, breves em lugares públicos na cidade, reocupações de terra em um movimento permanente. Então, ela ainda destaca que você vai colocar uma multiplicidade de ações a serem feitas, a depender, novamente,
da conjuntura, da questão local, da necessidade de algum fato histórico, enfim, é tudo isso. Por exemplo, a gente passou no Dia das Mulheres por várias ações diferentes sendo protagonizadas no Brasil todo, né? A organização interna de um acampamento começa com a formação dos chamados núcleos de base, constituídos entre 10 e 30 famílias, segundo o critério inicial de proximidade, geralmente a partir do município de procedência dos acampados. É óbvio que a gente está entrando numa questão de muito técnica, eu vou passar mais corrido, tá, gente? Porque aí, mano, é vivência. Aí o bagulho tá lá e vê como o bagulho se desenrola. Através dos núcleos, é organizada a divisão das tarefas necessárias para garantir a vida diária do acampamento. Então vai ter alimentação, higiene, saúde, religião, educação, animação, finanças. Quanto mais recentes e herdeiros da história dos acampamentos anteriores, mais dimensões aparecem como necessidades já no início de sua organização. Um exemplo, e eu cito ela, né? Nos primeiros acampamentos da história do MST, somente depois de um bom tempo acampados, surge a necessidade de organizar atividades de educação para as crianças sem terra, que ficavam longos períodos fora da escola. Hoje, em 99, a escola geralmente aparece como uma das primeiras necessidades, sendo organizada logo nos primeiros dias do acampamento. Nos primeiros acampamentos, a presença de professoras foi uma coincidência. Nos últimos, tem feito parte do seu planejamento. Também, através desses núcleos acontecem as discussões e os estudos necessários para tomar as decisões sobre os próximos passos da luta. Os responsáveis pelas diversas tarefas compõem as equipes de trabalho, reunindo-se regularmente para planejar e avaliar suas atividades. Há uma coordenação geral do acampamento, cuja responsabilidade principal é dar unidade à atuação de todas as equipes, bem como de encaminhar o processo de negociação e de relacionamento com o conjunto da sociedade local mais amplo. O fórum máximo de tomada de decisões sobre os rumos do acampamento é a Assembleia Geral das Famílias Acampadas, geralmente reunida após uma discussão preliminar das questões nos núcleos de base, canal principal de comunicação entre a coordenação e os acampados. Quando o acampamento acontece na própria terra que se pretende conquistar, começam também as atividades de produção, firmando ainda mais a relação do sem terra para ocupado. Em outras situações, é costume organizar frentes de trabalho em locais externos, visando ajudar no sustento das famílias acampadas. Então, se você ocupa e você quer tomar ali, você quer tomar no sentido tomada de posse da Louise Mitchell, né? Você vai fazer esse processo onde você vai começar as atividades de produção. Então, você vai pensar em cozinha comunitária, vai pensar na escola e vai pensar em o que você vai produzir para começar a tirar uns trocos mais rápido, né? É isso. Por outro lado, existem outras situações onde, é uma ocupação do INCRA, e você precisa desse apoio externo para quebrar a barreira da polícia, para passar com comida, para passar com água. É uma situação diferente de teoricamente, mais curto prazo, embora hoje a gente esteja vendo aí na luta indígena isso ficando meses, né? De modo geral, a sustentação dos acampamentos é conseguida através do trabalho dos acampados, mas também da contribuição das famílias já assentadas, dos recursos conquistados juntos aos governos e das doações de pessoas ou entidades simpáticas à luta, né? Geralmente. Do ponto de vista pedagógico, o acampamento pode ser olhado como um grande espaço de socialização do sem terra. Tá? Aqui eu não tinha grifado isso, mas esse é o centro. Socialização do sem terra. Que passam a viver um tempo significativo de suas vidas em uma coletividade cujas regras de jeito de funcionar, embora tão diferentes da sua experiência anterior, foram eles mesmos que ajudaram a constituir. E desde esse aspecto que podemos identificar alguns dos aprendizados fundamentais que proporciona a quem dele participa. Um aprendizado importante é o que possibilita a passagem que podemos chamar de uma ética do indivíduo a uma ética comunitária, que depois poderá chegar a se desdobrar em uma ética do coletivo. À medida que consolide esses valores na experiência posterior do assentamento ou de participação no conjunto das instâncias do MST. O primeiro fato concreto da vivência em um acampamento é a ruptura do isolamento próprio do camponês mais típico, que mais do que um valor é para ele uma circunstância de vida, exigindo uma vida próxima e mesmo cooperativa com as outras pessoas, única maneira de conseguir garantir a sobrevivência pessoal ou familiar em uma condição como essa. Lembrando, tá, gente? O Marx, nas casas da Vera Zasulich, né? Zasulich mesmo, né? O Marx ele fala justamente sobre isso quando ele está olhando para as comunas russas, né? Isso é bem chave, bem interessante pensar isso. Ó, já veio tudo grifado, mas não era isso que eu queria grifar aqui, não. Aqui, era só isso.
Nesse sentido, um dos primeiros valores que se cultiva na situação do acampamento é o da solidariedade. Exatamente o valor que fundamenta a ética comunitária. Solidarizar-se com o outro não é, nessa circunstância, uma intenção, mas é uma necessidade prática. Estou falando na bolota do olho, hein? O alimento não é suficiente para todos. A repressão pode vir contra todos. O vento pode destruir o barraco de muitos. A dúvida e a vontade de desistir de tudo pode chegar a uns quantos ou a cada pessoa em alguns momentos. E o principal argumento da necessidade talvez seja o de que a vitória virá para todos ou não virá para ninguém. Ou seja, a condição gera a necessidade de aprender a ser solidário e a olhar para a realidade desde a ótica do coletivo e não de cada indivíduo ou de cada família isoladamente. Uma inversão que não se aprende fácil e nem sem conflitos, derrotas, brigas, expulsões, mortes. Mas um aprendizado que, quando se consolida, não deixa de se vincular com um profundo sentimento de indignação diante do contraste gritante que existe entre essa lógica de uma vida social baseada na solidariedade e uma outra baseada na competição e no individualismo desenfreados. Exatamente os antivalores que sustentam uma sociedade que não se importa em produzir, sem terra, sem teto, sem emprego, sem escola, sem esperança. A consolidação desse aprendizado, por sua vez, será um processo mais ou menos demorado, dependendo do vínculo que estabelece com determinados traços culturais trazidos como herança. A formação do valor da solidariedade é um grupo que traz como herança a experiência continuada dos mutirões e entre a ajuda das famílias camponesas, por exemplo, é um processo diferente em grupos onde essa experiência não existe ou não chegou a ser incorporada como um valor. Outro aprendizado ímpar dessa circunstância é o de sem terra passar a ser valorizado como pessoa através da vivência em uma organização coletiva complexa. Ser valorizado como pessoa. É muito louco, família, porque é fanon pra caralho, né? Sim, mano. É fanon. É algo aparentemente contraditório que acontece no acampamento. Trata-se do lugar dos marginalizados da sociedade dita moderna, que, de uma forma bem pouco tradicional, educa camponeses para uma vida com traços de urbanidade e modernidade. Ao implementar em seu cotidiano os princípios organizativos do MST, direção coletiva, divisão de terras, participação direta, os sem terra vão aprendendo a construir relações com um novo formato, que poderão ser depois continuadas, ou não, no assentamento. Em outras palavras, aprendem a ser cidadãos exatamente pela conquista do direito à participação, que começa em uma assembleia do acampamento e pode continuar, por exemplo, em um novo jeito de participar dos espaços públicos e da escolha dos representantes nos diversos níveis de governo. E eu diria mais, mas em replantar água, em replantar florestas, tá ligado? Em criar, como ela mesma fala, né? Relações sociais com um novo formato, que poderão ser depois continuadas num assentamento, e que poderão ser depois continuadas, efetivamente, numa comuna, num Estado socialista, ou conflito de todos os estados no comunismo, enfim. Isso. A primeira novidade simboliza sua nova existência social. Trata-se da descoberta de um direito elementar da cidadania, que muitas vezes nem sabia ter. Para ser cadastrado como sem terra, cada pessoa precisa fazer sua documentação. Identidade, título de eleitor, certidão de nascimento. Quando chega no cartório e pede para encaminhar os papéis solicitados pelas autoridades, percebe já uma diferença. O que o senhor deseja? Ou seja, antes era ninguém, agora já é chamado de senhor. Enfim, qualquer dia a gente pode fazer esse debate, porque eu gostaria de fazer esse debate batendo com alguma coisa ali que a gente fala sobre excelência negra, personalidade negra, que eu li um pouquinho no Fanon, mas eu li o livro do Panafricanismo e tem várias perspectivas, e aí eu colocaria para esse debate. Da identidade pessoal simbolicamente afirmada nos documentos, o sem terra passa então a descobrir quem realmente é ou pode vir a ser, à medida que começa a desenvolver certos talentos ou habilidades que nem sonhava ter. Quem nunca abria a boca, de repente vira locutor da rádio do acampamento. Quem se dizia tímido, vira referência de negociador com o governo. Quem era considerado fofoqueiro da comunidade de origem, vira articulador das propostas na base. Enfim, é isso, né? Quem era excluído de tudo passa a ser dirigente de uma empresa social complexa. O princípio da divisão de tarefas educa para as responsabilidades pessoais assumidas diante do coletivo. Qualquer erro é percebido, avaliado. Quem realiza seu trabalho sem pensar pode gerar situações que comprometem a vida de todos. As pessoas crescem na marra, afirmam sem terra, analisando sua própria trajetória em um acampamento.
Muda também o jeito de pensar, porque para uma pessoa acostumada a puxar enxada na terra de um patrão, de repente deparar-se com o desafio de participar simultaneamente de um núcleo, de uma equipe de trabalho e, nos acampamentos mais recentes, vincular-se a um dos setores do movimento, realizando atividades também fora dos limites do acampamento, é algo certamente muito exigente. Tudo isso junto com o movimento da própria luta, que o pressiona a participar das decisões que dizem respeito ao seu destino, à sua vida e à de sua família, ao mesmo tempo que lhe ensina o que é uma verdadeira democracia de base. Para poder participar, precisa aprender a ouvir, a respeitar a opinião do vizinho, da esposa, do filho, porque todos são iguais. Também precisa aprender a discutir, a defender seus ideais e a votar propostas. De novo, é possível dizer que a cabeça do antigo camponês, ou boia fria, vira de ponta cabeça. E uma nova visão de mundo aos poucos vai sendo construída, sempre na relação com tradições que ele continua carregando, seja como complemento, como contradição ou já como síntese. Então, um desenvolvimento histórico, social. Essa pedagogia que a gente está falando, essa psicologia que a gente está falando, essa sociologia que a gente está falando, né? Um terceiro aprendizado a ser destacado é o da possibilidade de construir novas relações interpessoais. Possibilidade de construir novas relações interpessoais. Grifei isso daí que eu não tinha grifado. O que para algumas pessoas representa uma verdadeira revolução cultural, à medida que obriga a rever conceitos e preconceitos. Este processo inicia ao ter que estabelecer relações com pessoas que têm costumes, etnias, religiões e até mesmo posições políticas bem diferentes das suas. Um sem terra que seja racista, por exemplo, terá de superar provisoriamente o seu preconceito. Quando, em uma situação de despejo, tiver como companheiro alguém que julgava ser de uma raça inferior e como policial armado à sua frente, uma pessoa da mesma raça que a dele. E isso é muito forte, né? Porque obriga a gente a enxergar as coisas com mais profundidade, a enxergar as sonificações e as complexificações das coisas, né? A parar de enxergar a vida de uma forma rasa. Isso me faz pensar, né? A educação e a construção da sociedade, o sentido da nossa sociedade, numa perspectiva que ela é feita justamente para que a gente fique nesse prato raso, que a gente nunca consiga ir mais fundo. E quando a gente consegue, quando a gente vai à raiz do negócio, né? Para, enfim, isso, marxismo histórico dialético, caralho. Tamo aí, pô. É muito louco que essas coisas elas se cruzam de um jeito bem interessante, né? Da minha perspectiva, pelo menos. Esse aprendizado continua quando, em um acampamento, relações de gênero precisam ser radicalmente revistas, onde os afetos ganham novos significados e novos formatos, nem sempre compatíveis com o código moral de cada família, onde se invertem relações mais usuais, fazendo com que homens também tenham que lavar suas roupas e mulheres também participem de reuniões de assembleias, e onde jovens cadastrados passem a ter o mesmo poder de decisão que tem seu pai ou irmão mais velho, onde as crianças passem a ter na comunidade uma referência educadora geralmente mais forte do que sua família, tendo uma existência e uma organização próprias, nem de perto imagináveis em uma comunidade rural típica. Família, e aqui eu vou reforçar o grifo, eu tinha grifado todo esse parágrafo, né, mas eu vou reforçar o grifo aqui nesse último parágrafozinho, nessa última estrofe, quer dizer, porque aqui tem um ponto muito importante, né, que eu até anotei aqui, né, a organização e a sociedade, elas vão ficar, então, acima da família. Então, o coletivo, a comunidade, ela está acima da família. E dentro da família, essas relações, elas têm que ser invertidas. Óbvio, a gente tem, como a própria Roseli falou, né, continua carregado das tradições como complemento, com tradição ou síntese. Não quer dizer que todo sem terra já entra lá e do nada fica tudo perfeito. Muito pelo contrário. Tem sido anos e anos de embates das mais variadas formas sendo realizados lá dentro. Racial, de gênero, sexual, de geracional, e por aí vai, né? Inclusive de política, de direção, enfim, tudo isso. Essa experiência de inversão de relações tradicionais pode ser tão forte que se torna intolerável para pessoas com condutas já cristalizadas, o que acontece, nem todo mundo se adapta, né? Muitos conflitos que acabam eclodindo nos acampamentos e depois também nos assentamentos têm a ver com esse tipo de questão, bem mais até do que com divergências em relação ao processo de condução da luta política mais ampla. As picuinhas, que é o nome dado pelos sem-terra raçusgas desse cotidiano, acabam sendo elementos importantes no desenlace da luta como um todo. Um quarto aprendizado diz respeito à compreensão de que faz parte da história. No começo do acampamento, uma das diversões do sem terra é ficar contando causos sobre sua vida.
é um processo importante de resgate da história pessoal, que provavelmente não aconteceria se não fosse essa pressão da vida comunitária. Aos poucos, vai se dando conta da relação existente entre sua história e a história de várias pessoas que nem conhecia antes. Mudam os lugares e as datas, mas os fatos são muito parecidos, dizem. Esse tipo de aprendizado abre a possibilidade de uma nova chave de leitura da realidade. Logo se reconhecem na história da luta pela terra. Então está dado o passo decisivo para se entenderem como parte da história de seu país e como sujeitos da história da humanidade como um todo. Quando descobri que não éramos os primeiros a lutar pela terra, algo mudou na minha cabeça. Disse em certa ocasião uma acampada que fazia um curso de formação no MST. E um quinto aprendizado, que poderá ser definidor do perfil lutador do Sem Terra, é o da vida em movimento, em contraposição à lógica da estabilidade de um cotidiano que fixa as pessoas em determinado tempo e lugar. Vou grifar aqui. No acampamento, é difícil um dia ser igual ao outro. Sempre acontecem novidades que alteram sentimentos, estado de ânimo, organização. Pode ser a presença de uma visita de solidariedade ou o retorno da comissão de negociação, cujos informes podem exigir uma mobilização imediata para a nova ação. Pode ser a constatação de que a comida vai acabar em poucos dias e é preciso agir antes disso. Pode ser a chegada de policiais para tentar acabar com o acampamento ou um temporal que destrói os barracos e exige a perseverança e agilidade de sua reconstrução. Um acampamento também pode mudar várias vezes de lugar, de forma, de composição de pessoas. Alguns sem terra saem antes que outros para novas terras, seja em novas ocupações, seja pela conquista do assentamento. Essa lógica de movimento altera o jeito de ser das pessoas. Algumas esperam ansiosas pelo retorno de uma situação de vida mais estável, o que poderá ser proporcionado, às vezes, pelo assentamento. Há outros sem terra, ao contrário, já não conseguem imaginar mais sua vida sem essa agitação de luta. Por isso, mesmo assentados, seguem ajudando a fazer novas ocupações de terra, ou então se dedicam a inventar novos jeitos para conduzir sua vida no assentamento, prosseguindo sua formação. Trata-se da dialética entre o enraizamento, proporcionado pela inserção em uma coletividade forte, e o projeto, proporcionado pela continuidade na dinâmica da luta, que dá mobilidade à própria raiz. Família, para o episódio de hoje, eu decidi fazer essa separação. A gente para nessa explicação sobre o acampamento, tá? Então a gente vai parar aqui refletindo um pouco sobre o que é esse acampamento no sentido pedagógico, no sentido do que ele ensina. E aí no próximo vídeo a gente entra na contraposição, que é uma contraposição dialética, uma síntese na verdade, que é um aprofundamento, que é o que é considerado ainda hoje um avanço, que é o assentamento, né? Eu não quis dizer contradição no sentido de ser uma negação um do outro. Eu acho que inclusive, enfim, não é nem sobre isso. Então é isso, espero que vocês tenham curtido. A gente se vê aí no próximo vídeo. Até mais. Um grande beijo. Tchau!